Bom, então vamos lá pro último vídeo, né, espero eu, da história desse canal e da minha vida também. Você como cruzeirense da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro encerrando hoje, então, o último dos seus 115 jogos, né, de participação, 115 ou 114 na história da Série B. Depois de 3 anos, né, conseguindo esse acesso. E além disso, né, no caso o acesso já veio há muito tempo, mas esse último jogo, que agora inclusive está aparecendo aí o jogador recebendo a medalha e tudo mais. Então realmente uma comemoração muito especial e com gosto a mais, né? Um jogo que o Cruzeiro criou muitas oportunidades. É claro, se tivesse perdido, todo mundo ia ficar com o pé atrás em relação a isso, mas foi um time que criou boas oportunidades e dando, né, o CSA um troco bem pesado aí também, no caso em relação a conseguir rebaixá-los para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Agora que está passando ali o momento da entrega das medalhas, o Ronaldo sorrindo bastante também, bem feliz. Ele que já tinha comprado essa briga também contra a equipe do CSA, falando que era o desejo dele de rebaixar a equipe, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Enfim, só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ajudar nós a chegar a essa meta que é de até 40 mil inscritos no final do ano. Estamos com essa meta aí, então conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Só antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Sportpix.clube, Casa de Apostas, que você que está assistindo esse vídeo agora, tem algumas partidas hoje ainda para você apostar em jogos tanto do Campeonato da Colômbia, no caso aí Deportivo Pereira e o Júnior Barranquilla, uma vitória do Júnior Barranquilla fora de casa pagando 2,76, o empate também é a mesma cotação. Tem também às 10 horas algumas partidas lá dos Estados Unidos da MLS, no caso assim, tem algumas opções ali que eu deixei aqui embaixo para vocês, e também de vários outros jogos no meio de semana da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série A, que é agora com o término da Série B, né? Então para você apostar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, já pega esse código aqui e comece a fazer suas apostas. Bom, então vamos começar aqui. Eu quero falar um pouco sobre o que foi o jogo e também um pouco depois sobre a análise, né? Mais aqui comentando com vocês um papo como torcedor, né? Que enfim, depois desse triunfo de 3-2 contra o CSA, o Cruzeiro voltando aí à elite do futebol brasileiro. E enfim, para essa escalação, o Cruzeiro que teve algumas mudanças para esse duelo. No time titular foi uma surpresa, começando por exemplo o Matheus Bidu e o Marquinhos Cipriano na lateral esquerda. O Matheus Bidu um pouco mais avançado e no caso o Cipriano fazendo ali, revezando o papel pelo lado esquerdo, e na direita tendo o Bruno Rodrigues, no caso fazendo essa função também, junto com o Giovani Jesus, né? O Giovani Jesus de lateral e o Luvanor pelo lado direito do campo e com o Edu centralizado. Um time interessante que no início do jogo o Cruzeiro assim criou algumas oportunidades, tanto que até o momento de sofrer o gol, né, do CSA, que acabou sendo aí aos 21 minutos, o Cruzeiro tinha no total 5 finalizações, além disso, né, no total aí também 71% de posse de bola, né? Então foi assim um desempenho bem interessante do Cruzeiro, né, nesses primeiros minutos. Teve algumas boas jogadas do Marquinhos Cipriano, teve também ali um passe do Bruno Rodrigues, né, que acabou dando um belo corte no defensor e chutando aos 16 minutos, e logo na sequência um belo gol do Lourenço aí da equipe do CSA, que foi no caso mais um azar, eu diria, do que falta de competência pro Cruzeiro hoje. Tanto se eu tivesse perdido, eu teria falado a mesma coisa. Talvez eu ficaria mais bravo, mas eu tento deixar todo esse meu lado como torcedor de lado nessa história, porque né, realmente não compensa analisar dessa maneira. Mas eu vejo que o Cruzeiro teve muito azar, um belo gol do Lourenço, que não teve chance nenhuma do Rafael Cabral defender essa bola, foi muito forte no ângulo, realmente um golaço. O Cruzeiro que acabou meio que dando uma desanimada depois de ter levado esse primeiro gol. Nos dois gols, né, eu vi que o Cruzeiro deu sentiu o gol que sofreu, com 61 mil torcedores ao seu favor. Parece que o torcedor ficou bem irritado, né, os jogadores também dentro de campo sentiram essa pressão. E assim, foi depois de algumas sequências de defesas do Rafael, 8 minutos depois, uma boa cobrança de escanteio do CSA, se não me engano o Silva, lateral direito, aí cabeceou, uma boa defesa do Rafael, e o Cruzeiro não conseguindo chegar com risco. Depois disso, foi só ali um chute do Pedro Castro aos 34 minutos, ou seja, 14 minutos depois de ter sofrido o gol. Um chute a longa distância. E depois, né, que saiu aí o gol então do Felipe Machado, do Giovani, com a assistência aí do Felipe Machado, esse gol aí na cobrança de escanteio, né, que foi, no caso, cobrado aí pelo Felipe Machado, uma bela cobrança ali na entrada da pequena área, uma boa cabeçada também do Giovani, que marcou aí seu segundo gol na temporada. O lateral direito que tem apenas 21 anos, teve um papel muito interessante nesse ano pelo Cruzeiro, números bem bacanas pela Raposa, o Giovani Jesus. 39 jogos, 2 gols e 3 assistências. Eu achei números bem interessantes do atleta, que lembrando, né, esse foi o primeiro ano basicamente dele no profissional, porque ano passado ele havia feito apenas uma partida pelo Cruzeiro, e nesse ano realmente com o Paulo Pesolano cresceu demais o Giovani Jesus de produção. Não ficaria surpreso se aparecer propostas para ele na próxima temporada, jogador de 22 anos de idade. E logo depois aí, né, o Cruzeiro fez ainda um gol que estava impedido. O Cruzeiro marcou com o Giovani aos 40 e aos 44 o Bruno Rodrigues marcou aí seu gol, mas o Edu, no caso, estava em condição de impedimento, né? O Edu recebeu o passe, se não me engano, do Felipe Machado,
dominou e ajeitou pro Bruno Rodrigues, que deu um chutaço, né? Foi um golaço ali realmente, no caso, marcando esse gol pelo Cruzeiro, mas até na hora eu nem comemorei o gol, tá? Eu vi, no caso, já o bandeirinha levantando a bandeira, e logo depois eu até filmei pra postar no Instagram, mas eu vi e falei, não, esse aqui tá impedido. E olha que tava, mas realmente por pouco, tá? Uma pena aí que o Cruzeiro quase conseguiu essa virada muito rápido, acabou aí que o gol foi anulado, e o Cruzeiro pro segundo tempo ali teve algumas mudanças, que no caso aí entrou o Jajá no lugar do Marquinhos Cipriano, não tava funcionando, o Matheus Bidu e o Cipriano, na teoria parecia que ia dar certo, na prática totalmente diferente, e teve então a entrada aí saindo do Marquinhos Cipriano e entrando já pelo lado esquerdo. No segundo tempo o Cruzeiro começou, o primeiro lance de perigo foi do Rafael fazendo uma boa defesa, um chute do Ian Rolim, uma defesa boa aí do Rafael Cabral, uma das, né, que ele fez no jogo, que realmente foi importantíssimo o goleiro aí nesse duelo de hoje. Depois disso o Cruzeiro realmente tentando alguns cruzamentos para dentro da área, bolas infiltradas, acabava que o Edu ali não estava recebendo boas condições também para finalizar. Eu senti um pouco uma falta de um meio campista hoje, não sei se, sei lá, colocar um Daniel Júnior ou, por exemplo, um jogador para fazer essa função um pouco mais centralizado, mas realmente eu senti uma falta ali de um jogador nessa função. Vejo que estava muito distante a dupla de volantes, tanto que até depois o Pesolano tenta mexer, colocando ali o William Oliveira. Eu senti falta, para falar a verdade, do Neto Moura nesse jogo de hoje. Depois ele teve algumas chances do Cruzeiro aos 30 minutos, um belo chute do Machado que passou perto, né, um chute a longa distância, que eu senti falta do Machado tentando um pouco mais disso nessa temporada, um jogador que tem um bom chute a longa distância, acabou que nesse ano não fez nenhum pelo Cruzeiro, no caso de uma paulada, né, que foi no ângulo e tal. Aquele gol contra o Vasco, mas foi mais erro na opinião do goleiro, mas o Felipe Machado é muito bom nisso, né, ele acabou não testando muito nessa temporada. E logo depois, né, um erro aí de marcação com o gol do CSA, aos 35 minutos, eu nem anotei aqui o gol deles, mas, nossa, eu fiquei irritado que foi um gol que, esse final de semana eu voltei a jogar FIFA do nada, eu comecei a jogar FIFA online e tal, e, nossa, o tanto que sai de gol exatamente que foi o que o Cruzeiro errou, que eu nunca tinha visto o Cruzeiro levar um gol de jeito nessa Série B. Que, é claro, teve, no caso, 2 jogadores contra 1, mas, nossa, o atacante do CSA acaba ficando na frente, na cara do gol, o Rafael Cabral tenta sair e ele toca pro lado pro atacante chutar, sem nenhum goleiro, né, sem marcação nenhuma em cima dele. Então, só que ele passa pro lado para fazer o gol. Nossa, realmente um gol bem cruel aos 35 minutos, e o Cruzeiro sentiu demais. O Mineirão também ficou bem em choque, né, porque, nossa, eu tava ali assistindo o jogo que eu tava até irritado. Falei, cara, que sensação horrível, sabe, porque tendo a chance de rebaixar o CSA, o Novo Horizontino já tava ganhando por 3-0, né, da equipe do Operário. Então, era só o Cruzeiro fazer e dar o troco mesmo, né, um troco assim, nossa, mas um troco bem dado mesmo na equipe do CSA, e perdendo dentro de casa. Nossa, parecia que era o Cruzeiro que tava sendo rebaixado. Eu senti uma coisa assim, lembrei de muitas coisas, sabe, vendo essa camisa de hoje, não sei porquê, mas na minha cabeça veio muito de 2019, naquele jogo contra o CSA. Realmente lembrei toda hora, parecendo que o Cruzeiro tava vivendo uma fase ruim, sabe, até esquecia dos bons momentos, ainda mais depois que levou esse gol aí, né, da equipe do CSA. Então, na minha opinião, foi um erro aí do Cruzeiro, e sentiu demais. Tanto que só foi realmente reagir no gol aí aos 43 minutos, né, que foi do Rômulo. O Rômulo entrou para fazer essa despedida. Ele até na entrevista disse que o Paulo Pesolano tinha prometido que ele iria jogar ou no jogo do acesso ou no do título. Contra o Vasco ele não teve chance, e nesse jogo do título ele acabou entrando e fez o gol, né? Caramba, que história absurda do Rômulo aí pelo Cruzeiro nesse ano. Marcou o seu 2º gol na temporada, não vai aposentar, deve continuar para outro clube. Eu acho que ele vai jogar na Itália no ano que vem e depois seguir como treinador. Então, um belo gol aí, que foi, no caso, uma cobrança de falta do Eduardo Brock, desviou no pé do Edu, e o Rômulo tirou do goleiro muito bem. Eu até pensei que era o Edu que fez o gol, parecendo um artilheiro ali, um centroavante. Então foi assistência ainda do Edu, porque acaba batendo nele sem querer dar o passe para o Rômulo marcar. E ainda teve o gol logo na sequência. O Cruzeiro fez com o Rômulo aos 43, e aos 45, no início dos acréscimos, o Luvanor marcou aí, que foi um erro na marcação do lateral, no caso da equipe do CSA. O Luvanor roubou a bola, né, cortou para a esquerda e bateu um golaço do Luvanor, que marcou o seu 7º gol da Série B e se tornou aí o vice-artilheiro do Cruzeiro nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro conseguiu nessa vitória. Quero falar um pouco aqui sobre os líderes de gols nesse ano. O artilheiro do Brasileirão foi o Poveda, com 19 gols pelo Sampaio Corrêa. Depois o Luca com 15, Diego Souza com 14 e o Edu na 4ª colocação com 11 gols marcados. Depois dele, pelo Cruzeiro, né, aparece o Luvanor, que tinha 6, agora chegou a 7 pela equipe do Cruzeiro. 7 gols aí o Luvanor na Série B. Números bacana, tá? O Luvanor não é aquele craque, mas contribuiu muito bem. Depois veio o Rafa Silva com 6 gols marcados, e depois só o Jajá
com 4 gols. Então o Cruzeiro não é um time que, no geral, todo mundo fez gol, mas não teve tantos jogadores tirando o Edu, né, que marcou tantas vezes pelo Cruzeiro. Então o Edu com 11 e o Luvanor com 7, os artilheiros aí da Raposa na atual temporada. Então, igual eu falei, né, eu quero até comentar um pouco aqui com vocês. Espero, igual eu falei, de coração, né, que seja o último jogo que, nossa, nós cruzeirenses assistimos aí do Cruzeiro na Série B. Nós já ficamos aí mais quase, não sei no geral de quando começou a disputar Brasileirão, mas na toda a sua história, em 100 anos basicamente nunca tinha sido rebaixado. Então que fica aí mais 100, mais 200 anos. Não quero ver nunca mais esse negócio de Série B. Realmente, nossa, tudo que o torcedor do Cruzeiro passou não foi brincadeira. Até porque se fosse o time ruim, né, é outra história, mas se ser realmente tirado de você, aquele time tão competitivo que era, aí o Wagner Pires, Itaí Machado, aquela gestão ali inacreditável, desde de 2012 ali, o Cruzeiro já vinha fazendo um projeto que a longo prazo era mais de se endividar do que qualquer outra coisa. Então agora os jogadores aí merecem demais essa festa. É claro que nas últimas rodadas acabou oscilando, mas nossa, o time do Cruzeiro não era pra fazer isso tudo, não era pra terminar a Série B, se não me engano, com 78 pontos, né? Não era isso, era pra ser igual a equipe do Vasco, e se tivesse subido hoje na última rodada, todo mundo ia estar feliz da mesma maneira, com 62 pontos, em relação ao que foi nos últimos anos, né? Então, mesmo o Cruzeiro, entendo isso, tendo essa história gigantesca, na minha opinião, tá? O Cruzeiro é o maior time do Brasil, ele tá muito top, no top 3. Se você fala um trem desse hoje, todo mundo te zoa, né? Mas, tipo assim, fala isso pra um flamenguista, fala, não, mas o Cruzeiro tá na Série B. Mas se eu pegava ali em 2018, ali, ó, quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, era o maior campeão da Copa do Brasil, do Flamengo, Palmeiras, né? Não tinha esse tanto de Libertadores, que acabou ganhando desde quando o Cruzeiro sumiu, né, no mapa, desde 2019 pra cá, na Série B. Mas realmente um time extremamente competitivo, uma história inacreditável aí do Cruzeiro nesses últimos 102 anos, 101 anos, e enfim, voltando essa elite do futebol brasileiro, muito justo, ainda rebaixando o CSA, que terminou então aí, no caso, com um ponto a menos. O Novo Horizontino ganhou, foi a 45, goleou o Operário por 3-0, né, fora de casa. E, nossa, que troco pro CSA, toda essa história aí do Fala Zezé, Cruzeiro inclusive provocando nas suas redes sociais, colocando lá no post, né, no caso o Cruzeiro colocou nas suas redes sociais, no perfil oficial agora há pouco, no Instagram, ironizando aquela fala ali, no caso do... do Fala Zezé, né, do Boa Noite CSA, tudo bem aí, cara, algo nesse sentido, que acabou dando uma provocada aí também na equipe rival, e é uma foto de um caixão ali com o CSA, né, um logo aí deles, realmente acabando essa zica aí, né, porque se o Cruzeiro tivesse empatado hoje ainda teria essa zica, nunca ganhamos do CSA, mas agora com essa vitória, né, nos últimos anos aí nunca tinha ganhado, agora com essa vitória acabou complementando tudo, agora não tem mais nada, voltando à elite, campeão, o CSA rebaixado, nossa, parece realmente uma história de filme, o que o Ronaldo tem feito aqui no Cruzeiro, e eu acho que eu já vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, já falei demais. Possivelmente amanhã eu quero fazer um vídeo falando um pouco mais sobre o Cruzeiro, né, essa trajetória aí nos últimos meses e essa arrancada absurda, além também de mais estatísticas, informações do Cruzeiro, caso você queira, né, coloca aqui embaixo nos comentários para eu postar esse vídeo analisando um pouco mais do que foi nessa jornada do Cruzeiro até esse acesso e o título da segunda divisão. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui a chegar a essa marca de 40 mil inscritos até o final do ano. Então conta aí com a ajuda de cada um de vocês. Aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no nosso canal também, falando um pouco sobre o projeto daqui do Cruzeiro de conotações para a próxima temporada, 2 nomes no mercado sul-americano, vai lá conferir. E meu Instagram também, lá do Cruzeiro News, né, que eu postei lá também algumas zoações do Cruzeiro, do zoando aí a equipe do CSA. Enfim, também as declarações do Ronaldo, que ele for fazer depois do jogo, mas realmente uma festa, zoação, meio dando troco na equipe do CSA, depois de, 2019, 20, 21, 22, 3 anos aí basicamente, dando troco neles de volta, e é isso, valeu galera.